Olá, irmãos. Eu sou a Késia e estou aqui para compartilhar com você um pouco do que Deus tem ministrado ao meu coração em relação a pais e filhos. E eu gostaria de compartilhar com você a história de Davi e Salomão, no contexto de quando Davi, o rei Davi, coloca no seu coração o grande desejo de construir um templo para o Senhor, para a casa de Deus, que pudesse ser um local onde a Arca da Aliança ficaria, né? E naquele momento Deus se agradou muito de Davi, da disposição do coração dele em fazer algo que nunca nenhum homem tinha parado para pensar nisso depois que eles entraram na terra prometida. Ninguém havia se preocupado em construir uma casa para Deus. E Davi foi aquele homem que sentiu aquele desejo no coração, né? Davi, ele disse: eu estou morando em um palácio e a arca de Deus fica em uma tenda. Isso não deve ser assim. Eu quero construir uma casa para a presença de Deus, que naquela época era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e por isso hoje nós somos a casa de Deus. E naquele momento, Davi, ele recebeu uma palavra e ele disse: Davi, não é você que vai construir, porque as suas mãos têm muito sangue. Você é um homem de guerra. Você travou tantas batalhas, derramou tanto sangue e você não vai poder construir a minha casa. Mas o seu filho, que será também o meu filho, é isso que a palavra de Deus diz, ele sim construirá um templo, uma casa para mim habitar. E Davi, ele não ficou simplesmente parado pensando, deixa que na época que Salomão se tornar um rei, ele vai saber o que ele deve fazer, ele vai saber como ele deve construir essa casa de Deus, como ele deve arrecadar, né, todos os materiais para aquela construção. Eu vou deixar o meu filho e ele vai saber o que fazer quando chegar no tempo. Não foi isso que Davi fez. Davi entendeu o chamado que Deus tinha para o filho dele, o propósito que Deus tinha para o reinado de Salomão, que foi esse propósito de construir a casa de Deus. Esse foi um dos propósitos. E durante aquele tempo, Israel viveu um tempo de paz, onde não havia guerras. Então, Salomão, ele pôde construir uma casa para Deus. Mas Davi, quando ele recebeu essa palavra de Deus, ele teve uma atitude. A atitude foi de saber de Deus: Deus, como vai ser a sua casa? Como é para construir? Quais são os cômodos? Onde é para colocar o quê? Ele procurou saber como deveria ser construída aquela casa para Deus. Outra coisa que Davi fez foi reunir todos os materiais de construção, pedras preciosas, ouro, madeira, prata, bronze, tudo que precisava. A Bíblia nos relata que Davi tirou do seu tesouro real para doar para a construção dessa casa, que ainda seria quando Davi já nem estivesse mais entre eles, né? A construção daquela casa seria só após quando Salomão assumisse o reinado. Mas Davi já deixou tudo preparado para o seu filho. Davi já deixou tudo preparado para que Salomão só colocasse as mãos na obra mesmo. Para que Salomão só estivesse ali gerenciando todo o trabalho. Mas Davi já entregou para Salomão a planta, entregou para ele os materiais de construção, entregou para ele o nome dos trabalhadores. Tudo isso está escrito em 1 Crônicas. Você pode ler isso nos capítulos 20, 22, 23, né? Por ali vai contando toda essa história. E depois
o rei Davi, ele disse para Salomão, olha que lindo que ele disse para Salomão. Agora, meu filho, isso está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 22, no versículo 11. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. E eu quero ler com vocês também 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 18 e 19. Davi termina, depois de dar todas as instruções, ele faz uma oração belíssima que está em 1 Crônicas, capítulo 29. E eu vou ler aqui versículo 18 e 19. Davi diz assim: Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. E o que nós podemos aprender com essa atitude de Davi foi que Davi reconheceu o chamado que Deus tinha para o seu filho. E como pais, nós precisamos reconhecer qual é o chamado que Deus tem para os nossos filhos. Você tem orado por isso? Você tem perguntado ao Senhor: Senhor, qual é o propósito pelo qual eu gerei essa criança? Quais os planos que o Senhor tem para essa criança, para o meu filho, para a minha filha? Nós precisamos orar e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o propósito? Qual é o chamado que o Senhor tem para a vida do meu filho? E depois de receber essa resposta de Deus, nós precisamos preparar os nossos filhos para cumprir esse chamado. Davi, ele preparou todo o território, né? Preparou o local, ele comprou o local onde seria construída a casa de Deus. Davi preparou os materiais, preparou os trabalhadores, preparou a planta, deixou tudo pronto para Salomão cumprir o que Deus queria. Porque aquele era um desejo de Davi também. Então nós precisamos compreender o chamado que Deus tem na vida dos nossos filhos. E precisamos também preparar o território. Se o Senhor falar conosco que levará os nossos filhos às outras nações, como nós vamos preparar o território? Nós vamos colocar os nossos filhos em aulas, né, de língua estrangeira, para que eles consigam aprender o inglês, o espanhol, seja qual for o idioma, né, que eles tiverem desejo também. Colocar para estudar música, colocar para estudar a palavra de Deus, que é muito importante. Independente de qual for o chamado dos nossos filhos, nós sabemos que o primeiro chamado é obedecer à lei de Deus. Então, nós precisamos preparar os nossos filhos para cumprir o chamado de Deus. E hoje nós sabemos que a casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a edificar essa casa de Deus. Como eles vão edificar? Orando, jejuando, lendo a palavra, praticando, andando em comunhão, vivendo em amor, pegando a palavra e colocando em prática. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, preparar esse território para que eles possam avançar naquilo que Deus tem chamado. Irmãos, nós sabemos
que essa geração de crianças é uma geração que enfrentará dias muito mais difíceis do que nós enfrentamos. Então, por isso, nós precisamos discipular os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los nos caminhos do Senhor, ensiná-los a decorar os versículos, porque pode ser que eles vão chegar num tempo que eles não vão ter a Bíblia palpável, que eles vão ter a Bíblia aqui na mente. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a decorar versículos, a ensinar louvores, ensiná-los a encher a sua mente de coisas que edificam, ensiná-los a servir no corpo de Cristo com aquele dom que eles já têm. Toda criança ela nasce com um dom, com uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E Deus conta com o seu filho, Deus conta com a minha filha, Deus conta com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos sobrinhos, com os nossos vizinhos. Deus conta com as nossas crianças. E nós precisamos fazer como Davi. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos estar ali na brecha e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para preparar os meus filhos, para preparar essas crianças, para cumprir o chamado que o Senhor está confiando na vida delas. E era isso que eu gostaria de compartilhar com você, que o Senhor ele te enche de graça e que nós possamos fazer essa oração assim como Davi orou. Ó Senhor, que o coração do meu filho seja leal a Ti. Ó Senhor, que eles tenham no coração a disposição de obedecer aos Teus mandamentos, aos Teus preceitos e aos Teus decretos. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.